bom dia a todos vocês e você, torcedor do Bahia. Já acordou fazendo oração hoje? Ou qualquer coisa, qualquer que seja a sua religião aí, já acordou fazendo oração hoje? Pô, velho, pelo amor de Deus, né? Hoje a zica tem que ir embora. Hoje a zica tem que sair. Já faz uns 3 meses que o Bahia não ganha fora de casa. A última vez que a gente ganhou foi contra o Corinthians, sabe quando? Lá em agosto. Lá em meados de agosto. Olha onde a gente já está. Já estamos em novembro. E o Bahia não ganha fora de casa. E todo jogo fora de casa, parece que acontece alguma coisa na órbita da Terra, parece que acontece alguma magia, alguma coisa, que o time totalmente fica esfacelado, fica excomungado, o time não consegue jogar, o time não consegue jogar bola, o time não consegue trocar um passe, o time não consegue fazer nada. Comecei o vídeo aqui reclamando, mas a gente acabou de vídeo um triunfo. Então, não bora pesar a mão não. Bora dar um voto de confiança. Bora dar um voto, pô, a gente é idiota, né, velho? A gente é idiota. A gente vive dando voto de confiança, né? Bora dar um voto de confiança de que é hoje. Eu trouxe aqui ontem o que Mauro César falou, ontem ou anteontem, que ele falou que se o Bahia jogasse bem fora de casa, brigaria pelo título. E quem falou isso foi Mauro César. Foi um jornalista que odeia o Bahia e odeia o Nordeste. É isso que ele odeia o Nordeste. E assim, tem total razão. E ó, se a gente quiser ir para Libertadores tranquilo, sem depender de combinação de resultado, sem depender de nada na última rodada, ficar aqui de boa, tem que vencer fora de casa. E digo mais, tem que vencer o jogo de hoje. Se o Bahia quiser ainda lutar para ficar entre os 4, que eu sei que não importa mais, porque o quinto colocado da vaga, mas é sempre bom a gente ficar à frente, a gente ficar mais à frente possível. Se a gente quiser ainda chegar até o Mirassol, ultrapassar o Mirassol, tem que ganhar fora de casa. Tem que ganhar hoje, tem que buscar um empate contra o Inter, tem que dar seus pulos. Não tem pra onde correr, não tem muito pra onde fugir. Infelizmente, se todo jogo fosse em casa, seria perfeito. Mas não é assim. E o Bahia só venceu 3 partidas fora de casa durante todo o campeonato. E hoje, a gente pega o Atlético Mineiro, lá da Arena MRV. O Atlético Mineiro, galera, é o 13º colocado da competição. 37 pontos. E ó, vou falar aqui mais uma vez. Eu sei que às vezes eu fico repetitivo, eu sinto às vezes que eu fico repetitivo. Mas eu não importo, eu falo quantas vezes for necessário. Eu venho acompanhando algumas partidas do Clube Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não vem jogando absolutamente nada. E hoje, o Atlético Mineiro tá sem Vitor Hugo, que foi suspenso no último jogo. Pra quem não sabe, galera, acreditem se quiser, tá? Pra torcida do Bahia aí. Vitor Hugo vem sendo um jogador útil lá no Atlético Mineiro. Vem fazendo gols. Desde que o São Paulo chegou, mesmo ele sendo zagueiro, ele vem sendo um dos artilheiros da competição. Do Atlético Mineiro, na verdade. Desde que o São Paulo chegou. E vem contribuindo bem na zaga. Então, assim, é um cara que vem se destacando por lá. E foi chutado aqui do Bahia. Pois é. Eu não tenho informações concretas, acho que ele está emprestado, não sei. Pode voltar ou ele está em definitivo, eu não sei. Mas, lei do ex, né? Que poderia pintar e não vai pintar. Outro desfalque entre aspas do Atlético Mineiro. Sampaoli, que foi suspenso. E que não vai estar na beira de campo na partida de hoje. Além dele, também tem o Lianco, o Júnior Santos Coelho e Caio Maia. Mas ainda assim o time do Atlético é muito bom. Com Everson, Júnior Alonso, Juan, que é o substituto de Vitor Hugo, Saravia, Guilherme Arana, Alan Franco, Fausto Vera, Scarpa, Bernardo, Du e Rony. É um time, galera, que não é para estar na 13ª posição do campeonato. Porém, não vem jogando absolutamente nada. O que eu quero dizer com isso? Os nossos jogos fora de casa são extremamente acessíveis. Contra o Atlético Mineiro, contra o Internacional, que é fraquíssimo, é o 15º colocado. Contra a equipe também do Juventude, que pode chegar já rebaixada. Então, cara, o Bahia tem que buscar pontos fora de casa. Se a gente quiser ficar tranquilo na luta pela Libertadores direta. E assim, ninguém quer passar sufoco, né? Ninguém quer passar o sufoco do ano passado. O Bahia tem que classificar tranquilo, porque o nosso coração merece isso. O nosso coração já ficou muito despedaçado. E a gente merece uma tranquilidade de fim de ano. Eu quero poder chegar na última rodada só acompanhando a briga para não cair, a briga dos outros lá, e o Bahia tranquilo já no campeonato. É isso que eu quero. Eu não quero sofrer até a última rodada. Acredito que você que está assistindo aí também. Então, cara, reza brava hoje. Porque hoje tem que sair essa zica. Hoje temos que vencer fora de casa. E outra, se a gente vencer, a gente vence o jogo complicado. Depois tem Fortaleza Sport em casa, antes do Inter, depois do Inter, claro, né? E a gente abre 7 pontos, pode abrir 7 pontos do Botafogo. E do Fluminense. Botafogo pega o Vasco, o Fluminense pega o Mirassol. Então, assim, eu quero que dê empate Fluminense e Mirassol. Mas se tiver que ter um vencedor, ainda quero que seja o Mirassol. Pra gente poder abrir vantagem do 6º colocado. Entendeu? Então, a gente pode vencer o melhor cenário possível da rodada. O Bahia ganha e o outro jogo dá empate. A gente fica a 2 pontos do Mirassol e a 7 do Botafogo e do Fluminense. Contando, claro, também com a derrota do Botafogo pro Vasco. Ou o empate pra gente ficar a 6 pontos à frente. Enfim, galera. Então,
é uma rodada importantíssima pro Bahia. É uma rodada que a gente tem que vencer. Que a gente tem que ir lá, jogar com personalidade e vencer. Porque o Galo passou sufoco pro Ceará dentro de casa. Se o Ceará conseguiu, a gente consegue. O Galo passou sufoco para outros times dentro de casa. Então, assim, não tem desculpa, cara. O Bahia tem que ir hoje e tem que fazer sua parte. E essa é a provável escalação do Bahia. Então, lá para vocês, Ronaldo, que vem fazendo boas partidas, vem fazendo milagres, David Duarte, Santiago Arias, Avenida Santiago Arias, né? Porque Gilberto está machucado. David Duarte, Canu, Luciano Juba, convocado para a seleção. Já a gente fala dele, tá? Esse vídeo aqui vai ter outra parte também. Acevedo, Jean Lucas, Michel Araújo. Puta que... Não, cara, não. Pelo amor de Deus, não. Ô, meu irmão. É porque Cauli poderia jogar, né? Cara, eu botaria Cauli, cara. Eu não botaria Michel Araújo, não. Jean Lucas, João Paulo, Kaique, Michel Araújo. Puta que pariu, viu? E quem está escalado é Michel Araújo. Meu Deus do céu. Michel Araújo... Bom, provável escalação, né? Na hora, ó, eu acredito que isso aqui tá errado, tá? Eu não acredito que Ceni vai colocar Michel Araújo. Eu iria de Cauli. Cauli jogou bem o último jogo. Vem mostrando uma evolução. Mostrando que pode voltar a ser o que era antes. Eu não iria de Michel Araújo, não. Mas nem a pau, tá? Mas eles colocaram aqui, né? Então, Eric Puga, Ademir e Willian José. Não foi de Cauli no jogo de hoje. Bom, acho errado, né? Acho um erro. Mas, fazer o quê, né? Tá aqui, provável escalado. Eu espero que na hora Ceni não coloque Michel Araújo, coloque Cauli. Que eu acho que ele não é tão burro assim. Eu acho que ele não é tão acéfalo assim. Eu acho que ele vai colocar Cauli. Enfim, né? Bom, a gente vai aqui no 4-3-3. Acevedo mais uma vez jogando. Lembrando, tá? Everton Ribeiro não tá na lista de desfalques. E nem Caio Alexandre. Então, ainda não saiu a relação, que eu fui dar uma conferida. Possa ser que um dos dois esteja relacionado hoje e talvez entre para jogar. Enfim, né? Bora ver. E aqui os desfalques, né? Ramos Mingo, Gabriel Xavier, Kaique, Sanabria e Gilberto. E o Juan Pablo, que tá com a seleção brasileira no Mundial Sub-17. Detalhe, tá? Aqui na provável escalação, é Canu que tá escalado. Já faz um tempão que ele não entra em titular, hein? Há muito tempo. Eu tinha até esquecido de Canu. Enfim. E o Atlético, como eu já mostrei, né? Tá aqui. Um time que é bom, mas que tá numa fase horrível no campeonato. E Hulk não tá provável escalado aqui, né? E não tá como suspenso. E nem como desfalque. Enfim, né? Bora fazer um X1 aqui. Ronaldo contra Everson. Vamos lá. Ronaldo é um cara que vem evoluindo bastante. Porém, se tu coloca o goleiro assim no papel, eu acho que Everson é melhor do que Ronaldo. 1-0 para o Atlético Mineiro. Na nossa zaga, Júnior Alonso contra Canu. Júnior Alonso, né? Até porque vem jogando mais, 2-0. Aí vem Juan contra David Duarte, 2-1. Na direita, Saravia contra Santiago Arias. Saravia, né? 3-1. Avenida Santiago Arias. Na esquerda, Arana contra Juba. Aqui é Juba, né? Aqui não tem muito pra onde correr. Aqui Juba é o convocado pra seleção. Vai, Luciano Juba contra Arana. É uma disputa boa, mas Juba tá melhor no momento. 3-2. Acevedo e Alan Franco. Alan Franco, 4-2, não tem muito pra onde correr. No meio de campo, Fausto Vera contra Jean Lucas. 4-3, vou botar aqui Jean Lucas. Michel Araújo e Gustavo Scarpa. Pô, foda, né? Tem comparação? Acho que não, né? 5-3 para o Atlético Mineiro. Aí vem aqui Eric Puga contra Bernard. Vou colocar Eric Puga, 5-4. Aí vem Rony contra Ademir, vai. Puta merda. Ademir, 5-5. E aqui no centralizado, Dudu contra o Willian José. 6-5 pro Bahia. Então, no mesmo X1 deu 6-5. Quem quiser colocar aí Rony ou Dudu, também vale. Aqui deu 6-5 para o Bahia. Agora conferir o histórico, né, de Bahia e Atlético Mineiro. E é um confronto que eu não queria nem estar mostrando esse histórico aqui, porque tem um joguinho, né, que faz a gente ter péssimas lembranças e faz o nosso coração de torcedor do Bahia ficar despedaçado e sedento por vingança contra o Clube Atlético Mineiro, que é esse 3-2 aqui, lá de 2021, resultado que praticamente rebaixou o Bahia para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aquela temporada lá tem vários culpados da queda. Belintani, aquele time lixo, aquele Rossi que é um mau caráter FDP, e eu falo mesmo, não tenho medo nenhum, você é mau caráter, você rebaixou o Bahia, e eu nunca vou esquecer disso daí, nunca vou esquecer do que você fez, tá? E no Paraíba, que tá envolvido em casa de aposta agora, mas tem outros culpados também. O Fortaleza, que rebaixou a gente na última rodada, e a gente quer vingança, e o Atlético Mineiro. Aí, mais um motivo pra gente ganhar hoje, pra gente deixar o Atlético Mineiro aqui, ó, na luta pra não cair. Não vai cair, né? Infelizmente ou felizmente, né? Porque o Vitória tá brigando pra não cair, eu quero que o Vitória caia. Mas enfim, e o histórico tá aí. Interessante que nos últimos jogos, o Atlético só venceu 2, tá? Nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nos últimos 7 jogos, né? Aqui, 1, 2, 3, 7 jogos,
o Atlético venceu só 2 partidas. Então, o Bahia vem levando vantagem e o Atlético Mineiro vem virando nosso freguês, principalmente na Fonte Nova, onde a gente meteu 3-0 ano passado, 2-1 esse ano com gol no último minuto, e era para ter sido mais tranquilo, só teve aquele perigo aí por causa de Ronaldo, que falhou, e ano passado, em 2023, foi 4-1 na luta para não cair, que a gente se salvou do rebaixamento, ou seja, é um confronto que também nos traz alegria, né? Bom, dentro da Arena MRV, ultimamente, o Bahia não vem ganhado. O Bahia ganhou só 2 vezes, em 2019 e 2017. Na época que não existia o Grupo City, né? Na época que o dinheiro era restrito. E a gente conseguiu vencer os caras 2 vezes lá na Arena MRV. Ultimamente, a gente não tem ganhado, mas tem empatado, como dizia Renato Paiva. A gente empatou em 2020 e a gente empatou ano passado, 1-1, gol de Ademir. Detalhe, tá? Esse rapaz aqui, Ademir, é o terror dos clubes mineiros. Sempre que ele pega um América Mineiro, um Cruzeiro ou um Atlético, ele vai e faz o dele. Então, é a nossa esperança de gol para hoje, junto, claro, com o Eric Puga, que voltou e está fazendo e é um ótimo jogador, está fazendo uma ótima temporada, e o William José, que nos últimos 5 jogos marcou 5 gols, último jogo brocou 2, então é um cara que é útil. Vamos lá. Agora, passando a régua no jogo, eu espero que o Bahia ganhe, que nos dê alegria, que nos dê felicidade. Bora passar para outras pautas, que é repercutir ainda mais a convocação de Luciano Juba. E olha como o elenco do Bahia está feliz. Olha como eles estão verdadeiramente felizes por seu colega de equipe estar convocado. Eu acho isso daqui muito Vamos. E Ademir? Valeu, irmão. Aproveita aí, o Ademir. Todo dia que chega aqui, ele bota o estresse dele certo. Tem que ficar o dia todo nele lá, o dia todo. Ele não cruza. Pois é, e olha Caio Alexandre, velho. Um amigo que todo mundo deveria ter. Foi esse que comentou nosso amigo aqui. Caio Alexandre é um amigo que todo mundo deveria ter. E uma coisa que eu destaco aqui é o seguinte. Uma das coisas que eu mais tenho admiração por esse grupo do Bahia é que é o total oposto da época das trevas. Olha como os caras são unidos. Olha como tem um espírito de família dentro do grupo. Olha, quando um se dá bem, todo mundo fica feliz, todo mundo comemora. Ele não cruza, ele faz amor. Assim foi a recepção do nosso elenco, a Jubinha, na cidade tricolor. Então, todo mundo fica feliz quando um se dá bem. E esse é um espírito que vem trazendo resultado pra gente. É um grupo unido, é um grupo entrosado e é um grupo que sempre fica feliz quando o outro se dá bem e sempre apoia um ao outro. Então, e o comprometimento também, o profissionalismo que eles sempre tiveram desde 2023 até agora. Até quando tá na má fase, também existe uma união e um sentimento de querer vencer, um sentimento de ser ambicioso dentro do Bahia. E isso é uma coisa que eu destaco muito e que eu admiro bastante, além do Grupo City, além do dinheiro, além de tudo que engloba, né? Além de tecnologia, além de estrutura, a gente tem que ter um grupo também de boa qualidade e com bom caráter. Diferente do grupo de 2021, que eu nunca vou esquecer, daquele bando de não vou nem falar aqui, que rebaixou o Bahia. Enfim, agora vamos embora ver a fala do nosso professor Ancelotti, que ele está apaixonado por Luciano Juba. Lá ele, né? Mas ele está apaixonado com o futebol, pelo futebol do nosso lateral esquerdo. Tá aí, ó. Ancelotti mais Luciano Juba, o treinador da seleção brasileira, não poupou elogios para falar da convocação do lateral do Bahia. O cara tá deitando no Brasileirão. Não é absurdo nenhum você falar que hoje Juba é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma. Com perfil técnico muito importante. Ayer feito uma assistência muito boa para o gol do Bahia. Um jogador que pode jogar também por dentro, como lateral esquerdo. Um jogador que está fazendo muito bem com Bahia. E creio que na evaluação do lateral direito que hemos feito, como por Douglas Santos, como por Caio Henrique, creo que ele merece que podemos fazer uma avaliação sobre ele. Jogador com
Tá, então, eu espero que o Juba deite role nos senegaleses e nos tunisianos, nos amistosos que teremos da seleção. Agora, para completar a pauta do dia, tá? Ranieri pode estar de volta ao Bahia. Segundo o apresentador Neto do programa Os Donos da Bola, o Bahia fez uma proposta monstruosa para o meia Ranieri, que atualmente joga no Corinthians. Neto é uma fonte extremamente confiável? Eu não sei, talvez seja. Eu não conheço o trabalho dele, tá? Não conheço se ele realmente acerta, se ele erra. Mas a informação que ele trouxe aí, que Ranieri pode estar na mira do Grupo City. O meia baiano, de 28 anos, já defendeu as cores do Bahia em 2021, passando pela antiga equipe de transição. Lembrando que existe um débito milionário do Timão ao Cuiabá, referente à compra de Ranieri, realizada em janeiro de 24, coisa que o Bahia pode se aproveitar, pode tirar proveito disso. Olha aí a vantagem de a gente negociar com times falidos. Essa é a vantagem, que a gente pode se beneficiar de uma coisa ou outra. Agora, com a contratação de Nestor, com o São Paulo, foi assim. O São Paulo tinha uma dívida com a gente, porque são times falidos que não conseguem pagar mais nem os seus jogadores. Enfim, né? E Neto tá falando aí que que o Ranieri pode estar de volta ao Bahia. Lembrando, tá? Ele jogou aqui no time de transição, eu lembro, e eu fui pesquisar aqui no SofaScore. Em 2021 ele disputou 11 jogos pelo Bahia, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. É um jogador que na época não encheu os olhos. Mas naquela época era outro contexto, né? Era outro Bahia. Era o Bahia acabado não financeiramente, mas esfacelado dentro de campo no seu futebol. E não tinha o Grupo City por trás. Se fosse o Grupo City naquela época, eu duvido que teria acontecido isso. Então, é triste a gente ter que recontratar agora o jogador que a gente podia ter mantido de graça. Que a gente poderia ter mantido de graça, que poderia gerar até lucro no futuro. Mas agora a gente vai ter que pagar, porque é um jogador que está valorizado, é um jogador que chegou no Corinthians, que sempre foi muito bem no Corinthians. Inclusive, ele deu uma assistência contra a gente no jogo do Corinthians, contra o Bahia em Itaquera, que a gente venceu por 2-1. Assistência de Ranieri pro gol do Corinthians. E ele vem jogado. Em 2025 foram 44 jogos, com 2 gols e 2 assistências, né? O número baixo de gol e assistência porque ele é um meio campista barra volante ali. Então, não é meio que a função dele marcar gol nem dar assistência. Em 24 foram 57 partidas. E ele muito elogiado. Essa época aí, teve uma fase que o Corinthians estava uma draga, e ele era um dos únicos que se destacava ali pelo Corinthians. Então, é um jogador bom, um jogador que a gente teve a inteligência de achar ele na transição, quando ele não valia nada, mas não teve a inteligência de manter ele dentro do Bahia, né? Então, bora ver. O Ranieri tem uma proposta monstruosa do Grupo City. E se o Corinthians não ficar esperto, vai perder esse jogadorzaço, que é um jogador que joga de volante, joga de zagueiro, é um jogador que veio muito barato do Cuiabá. Eu não me lembro por quanto, acho que 2 milhões. O Corinthians deve hoje 17 milhões de reais. 2 milhões de dólares, não foi? Acho que foram 4 milhões de dólares. Tá, então é um dinheiro de pinga pro Grupo City. O Rogério Ceni pode até falar que não é verdade, hein? E tá tudo bem, que não tem problema nenhum. O Rogério Ceni quer esse jogador, o Grupo City quer esse jogador. Então, se o Corinthians ficou quase 1 ano sem pagar o Cuiabá, em relação a tudo que acontece, de um jogador que veio e que ninguém sabia quem era, eu achava até o Denilson melhor que ele. O Denilson lá do Cuiabá, o volante, que tinha muito mais nome que o Ranieri. Cuiabá até hoje. Eu sei disso. Então, fique esperto aí para vocês não perderem esse volante, que é um baita do jogador, diga-se de passagem. Tá aí, né, Neto, falando que é um baita de jogador. Isso, ó. O Bahia vai ter que desembolsar agora um jogador que já passou por aqui. Enfim, né? Dinheiro não é problema mais. Então, é dinheiro do Grupo City que se lasque. Agora, o Bahia poderia ter mantido, né? Lá naquela época. E detalhe, tá? É uma boa contratação, é um volante ali, parecido com o Acevedo, porém, o nosso meio de campo já está muito cheio, cara. É Rodrigo Nestor, é Ranieri, é Acevedo. O meio de campo é o menor do problema. Eu não entendo como é que o Grupo City sabe que o meio de campo é o menor dos problemas e continua enchendo o meio de campo de peças, pô. É ruim? Claro que não. Rogério Ceni tem muito mais peça para trabalhar. É um elenco muito maior. A gente vive reclamando aqui de elenco curto. O elenco fica maior, fica com mais opções. Porém, tem outras posições que é prioridade. A zaga, o ataque, as laterais. A nossa lateral direita, agora com Ares, que a Ares não está rendendo mais o que já rendeu, está esfacelada. Tá? Gilberto só que está rendendo ali, precisa de contratação. Na esquerda tem o Luciano Juba. Iago Borducci entrou bem o jogo ali e depois entrou mal. Então é um jogador que se mostrou um jogador nota 5. Ele pode ser útil uma vez ou outra, mas na maioria das vezes ele vai falhar. Então, cara, outras posições é prioridade. E o Grupo City só foca no meio de campo. Vai virar meme isso aí.
Toda janela é 10 meio campistas. E o resto tu esquece. Enfim, né? Ótima contratação. Mas, tirando essa parte do meio de campo, ótima contratação. E eu super apoiaria caso ele venha aqui pro Bahia, tá? Enfim, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E até o próximo vídeo, galera. Fui, tá?